Queria que você estivesse abrindo a palavra de Deus no profeta Ageu. É o terceiro livro de trás para frente, né, antes do Novo Testamento, né? É Mateus, Malaquias, que acabamos de ler agora, Zacarias e Ageu. São apenas 2 capítulos, e capítulos pequenos, e eu gostaria de estar lendo esses capítulos para que a gente pudesse entender melhor a mensagem de Deus, que Deus possa falar ao seu coração, em nome de Jesus, não só você que está aqui no templo, né, mas aqueles que estão nesse momento ouvindo através da internet, Deus possa falar ao coração de todos. Então, diz o seguinte: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zodadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, a quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zodadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Zodadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro,
diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês, 9º, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é esse povo, e assim essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força do reino das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, palavra, Senhor, que nos edifica, que nos faz crescer, que nos dá entendimento. Ó Deus, eu lhe peço agora, Senhor, que o Senhor me capacite, me dando a unção e a sabedoria que eu necessito para transmitir a tua palavra. Senhor, tem misericórdia do teu povo, dá inteligência para que possam ter o entendimento da tua palavra e possamos todos nós sairmos deste lugar abençoados, revigorados, Senhor, com uma visão daquilo que o Senhor pensa da gente, daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Ó Deus, portanto, nós pedimos, fala, Senhor, porque precisamos todos os dias ouvir a tua voz, e te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Eu repreendo deste ambiente todo espírito maligno que queira interferir, Senhor, na tua palavra, e eu te peço a tua bênção no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Ageu, ele conta a história do povo de Israel, quando eles estavam voltando do cativeiro babilônico, durante 70 anos, pelo pecado, pela sua idolatria, por terem se afastado totalmente de Deus, e Deus tem enviado muitos profetas, falando com eles, para que eles se arrependessem dos seus pecados, para que eles se voltassem para Deus, para que eles fossem um povo justo, como Deus desejava que eles fossem. E eles continuaram revoltosos, continuaram rebeldes, continuaram até que Deus cumpriu a sua promessa de levá-los até o cativeiro, para que houvesse uma purificação do seu povo, aquele povo que estava totalmente idólatra e precisava passar ali por aquele cativeiro babilônico. E ali eles ficaram durante 70 anos, nós sabemos histórias, como de Daniel, Ezequiel, que viveram no cativeiro e contaram
coisas ali do cativeiro e como eles viveram e foram fiéis, mesmo vivendo afastado da sua terra. E aqui, Ageu, juntamente com Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Zorobabel era um príncipe de Judá, e ele estava ali, voltou, foram dos primeiros a voltar, junto com a leva de judeus, para habitar ali a terra. E eles foram com o propósito de construir o templo do Senhor, porque o templo era ali o que representava a presença de Deus no meio do povo, onde eles separavam o seu dia para adorar no templo. E eles começaram a fazer essa obra, mas houve oposição dos inimigos. Os inimigos começaram a levantar falso contra eles, dizendo que eles estavam se rebelando contra o rei, e a obra do templo parou. Eles ficaram ali no alicerce, parou totalmente a obra do templo, e eles começaram a viver a sua vida. O texto que nós acabamos de ler aqui, né? Ageu foi contemporâneo de Zacarias, e Zacarias fala muito também de como o povo estava vivendo ali, cuidando cada um dos seus negócios, cuidando de ter casas, né? Como o texto nos diz aqui, casas boas, casas onde eles pudessem morar. E não é errado você ter o seu trabalho, você ter a casa que Deus te dê para você morar, não tem nada de errado nisso, mas eles deixaram totalmente a casa de Deus, a obra de Deus. Aí o grande erro. Nós podemos trabalhar, nós podemos construir casas, nós podemos ter empresas, nós podemos ter aquilo que Deus tem nos dado, uma grande bênção, e Deus abençoa dessa forma, né? E como nós vemos aqui, Deus falando com eles, que eles plantavam e nada podiam colher, porque eles estavam sem a bênção de Deus sobre as suas vidas. Eles estavam ali o tempo todo, cuidando apenas da sua vida. E nós vemos que não é diferente nos nossos dias, não é diferente. As pessoas hoje estão muito preocupadas com a sua vida, inclusive os cristãos. Nós vivemos num tempo onde existem, provavelmente, pelas estatísticas, o mesmo número de pessoas que frequentam as suas igrejas, que vivem nas suas igrejas, que adoram nas suas igrejas, o mesmo percentual de pessoas que se dizem cristãos e que não valorizam a igreja do Senhor, não valorizam a casa de Deus, não valorizam a obra de Deus. Estão apenas, eu já aceitei Jesus na minha vida, eu já tenho Jesus, eu já vou morar no céu, e ponto final, vou viver minha vida. Não estou preocupado com as pessoas que ainda estão sem Jesus, eu não estou preocupado com a obra de Deus, eu não estou preocupado em pregar para outras nações, enviando missionários, eu não estou preocupado em pregar o evangelho, e assim essas pessoas vivem, mas milhares de pessoas, estou falando só aqui do Brasil, estatística, talvez o tanto de gente que está aqui, é o tanto de gente, né, que está fora da igreja, que não valorizam de forma nenhuma a igreja do Senhor. E quando nós lemos textos como esse, nós estamos vendo aquilo que Deus pensa sobre a sua obra, sobre o seu tempo, sobre a sua casa. Porque quando nós não valorizamos a casa de Deus, quando nós deixamos de valorizar a obra de Deus, automaticamente nós estamos desvalorizando, como esse povo estava aqui. Eles eram o povo de Deus? Sim, eram o povo de Deus, só que eles não estavam preocupados com a obra de Deus. Isso é uma coisa terrível que tem acontecido no nosso meio. Às vezes a gente vive perseguições, e nós estamos vivendo algumas perseguições ultimamente, não perseguição de arma, de sermos massacrados, mas em relação à nossa reputação,
como evangélicos. Nós vimos há pouco tempo agora uma matéria na Veja, denegrindo a imagem dos evangélicos, falando que nós somos algo podre. Se a sociedade está cheia de problemas, é porque é culpa nossa. Esses dias no Fantástico, aparece um traficante, dando ordem, em nome de Jesus Cristo, você vai destruir um centro de umbanda lá. E aquele homem estava lá destruindo, lá, e o traficante, e eles ligando esse traficante a nós evangélicos, como se nós fizéssemos isso, nós fôssemos lá nas falsas religiões, em outras seitas, em outros lugares, e fôssemos lá com armas, com pau, com seja o que for, falando para as pessoas destruírem, como se nós não respeitássemos essas pessoas, naquilo que eles querem seguir. Nós pregamos Jesus, que é o Senhor da nossa vida, e que transformou a nossa vida, e nós queremos que as pessoas tenham Jesus, porque não há nada como Jesus, nada que liberte o homem como Jesus, mas nós estamos sendo perseguidos através de palavras, através de eles falando que nós temos determinadas atitudes, que na verdade nós não temos, não fazemos, e estamos sendo perseguidos, mas glória a Deus por isso, porque quanto mais nós somos perseguidos, mais a igreja do Senhor cresce. Assim foi o tempo todo. A igreja primitiva foi perseguida. A igreja primitiva foi perseguida. A igreja nos países onde elas são perseguidas, elas têm crescido. Crescido por quê? E crescido de forma satisfatória e com crente de verdade. Porque onde há perseguição, só é crente e fala que é crente de verdade aqueles que são fiéis. Aqueles que são fiéis. Porque até um tempo atrás, no Brasil, estava sendo até chique falar que era evangélico. Só que agora está começando a ficar, eles estão tentando fazer com que a nossa imagem como evangélicos seja totalmente destruída. Então, não deixa de ser uma perseguição que nós estamos sofrendo. Agora, nós temos a convicção que o nosso Deus está ao nosso lado, que o nosso Deus é que nos protege, e é o nosso Deus que vai nos dar sempre a vitória, e nós não vamos deixar de falar desse Jesus que é tão encantador e tão maravilhoso, e vamos continuar fazendo isso. E aqui, quando nós lemos esse texto, nós vemos a mente de Deus, a mente de Deus. Deus, Ele quer separar um povo diferente, não um povo apenas que se diz cristão, mas um povo que seja cristão autêntico e verdadeiro, que ama a obra de Deus, que ama a casa de Deus. A pastora Georgia falou aqui, eu achei até que ela ia pregar a minha mensagem, falou aqui do salmista, que o prazer que ele tinha de estar na casa de Deus, o prazer, ele falava assim, vale mais um dia nos teus atos, do que 1000 fora dos teus atos. Tem sido esse o seu prazer? Então, aqui, Deus, ele, através desse texto que ele traz, através da vida de Ageu, ele traz algumas lições, que são importantes para as nossas vidas, que nós temos que aprender, que nós temos que refletir sobre aquilo que Deus pensa. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês nessa noite, ele está aqui no capítulo 1, né? É que a abundância na nossa vida, e não só abundância igual Deus está falando com eles, olha, vocês estão tendo falta das coisas, e parece que vocês plantam e nada dá certo, porque vocês estão afastados de mim. A bênção na nossa vida começa quando nós nos preocupamos com a casa de Deus, quando nós preocupamos com Deus, quando nós preocupamos com a obra de Deus.
nós temos que parar para pensar, será que nós temos ficado preocupados com as coisas de Deus? No versículo 6 do capítulo 1 de Ageu, diz o seguinte: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Será que é essa sensação que você tem tido? Você trabalha para conquistar as coisas, para obter as coisas na vida. Estava como esse povo aqui, e parece que tudo que você faz não dá certo. Você semeia e colhe muito menos do que você pretendia. Você não consegue saciar a sua sede como você deveria ter a sua sede saciada. É Deus falando com o seu povo, porque eles estavam preocupados com as suas coisas. Quando nós estamos preocupados só com as nossas coisas, o meu trabalho, a minha casa, que eu tenho que obter, eu tenho que conquistar, parece que você trabalha e luta e corre e nada vai dar certo. Parece que você recebe o salário, quando você coloca no saco, é aquilo que Deus está falando com o povo dele. Vocês estão percebendo isso, meu povo? Estava falando com eles, parece que vocês recebem o salário e o saco está furado, não dá para tudo que vocês desejam ter. Por quê? Porque está havendo infidelidade para com a casa de Deus, para com a obra de Deus. Eles largaram a casa de Deus de lado e foram cuidar da sua vida. Olha, e quando nós começamos a cuidar só da nossa vida, só das nossas coisas, é isso que vai acontecer. Deus, Ele não muda o seu jeito de pensar sobre o seu povo. Ele não muda. Nós gostamos de ouvir falar de milagres, Deus que cura, Deus que liberta, mas o Deus que faz milagres todos os dias na nossa vida, quando nós somos fiéis, nós esquecemos. E é isso que Ele faz na nossa vida todos os dias. Ele nos sustenta, e você recebe, e não parece que o saco está recebendo num saco furado. Você veste, você come, você bebe, você fica tranquilo, porque você está observando e querendo fazer a obra de Deus. Você está preocupado com a casa de Deus, porque esse é o lugar onde nós adoramos o nosso Deus. E tem muitas pessoas que estão vivendo um cristianismo da vida sossegada. Não, eu cuido da minha vida, em função muitas vezes de decepções que tiveram com pastores, de decepções que tiveram com pessoas, ou por falta de fé. Se eu tirar para a casa de Deus meu dízimo, a minha oferta, o que vai ser da minha vida financeira? Já não está dando. Por isso que lá em Malaquias Deus fala: fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus, e vou fazer que vocês tenham maior abastança. Malaquias também viveu nesses tempos, em que Ageu começa a trazer a palavra, Zacarias trazer a palavra, para que o povo pudesse ter entendimento, que quem valoriza as coisas de Deus, vai receber em abundância, não vai ficar reclamando: meu salário nunca dá, as coisas nunca dão certo para mim, porque Ele vai ser fiel a você. Olha o que diz aqui o versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 1 de Ageu: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus e o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Deus, Ele é fiel e abençoador,
mas Ele abençoa quem é fiel. Quem é fiel. Nós não estamos aqui apenas preocupados em trazer uma mensagem para que você fique preocupado assim, não, está pregando sobre dízimo e oferta. Não, mas é sobre a bênção de Deus, sobre a nossa vida, sobre a realidade da palavra de Deus, do Deus que não muda, e Ele continua sendo o mesmo, e talvez você esteja perdendo a sua bênção, talvez você esteja nessa situação que o povo estava, e você precisa refletir na palavra de Deus, você precisa refletir na palavra de Deus. Aqui, lá em Mateus capítulo 6, 33, Jesus diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas, o que vestir, o que comer, o que beber, serão acrescentadas na nossa vida. Seremos abençoados. Seremos abençoados quando nós formos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós precisamos entender como Deus, Ele age, como Ele faz na nossa vida. Ele está olhando a sua vida e olhando a minha vida. Quando eu sou fiel, Ele faz com que venha um orvalho sobre a minha terra. Ele repreende o devorador sobre a minha terra. Eu planto e eu vou colher. Eu recebo o salário e o salário vai dar. E a gente percebe isso claramente de algumas pessoas que às vezes ganham muito dinheiro e o dinheiro dele nunca dá, sempre estão endividados, sempre estão com problemas. E outros que não ganham tanto, mas o dinheiro sempre está dando porque Deus está fazendo milagre o tempo todo. Deus está multiplicando a sementeira. E é experiência pessoal de muitos aqui, eu garanto para você, do cuidado de Deus, daquele Deus que zela, que traz a abundância, quando nós zelamos pela sua casa, pelo seu reino, pela sua obra, quando estamos preocupados com a sua casa. Então é tempo de nós pensarmos sobre isso. Segundo o ensinamento aqui que nós vemos nesse texto, que tudo pertence a Deus. Deus só quer que a gente faça a nossa parte. Tudo pertence a Deus. Aqui no versículo 8 do capítulo 2 diz o seguinte: Deus falando, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é dono do ouro e da prata. Ele tem tudo nas suas mãos. E por que Deus estava ensinando o povo aqui? Porque eles estavam muito preocupados. Eles começaram a construir o templo, depois que Ageu chama a atenção, e construíram o templo. Só que o templo ficou muito aquém do templo anterior, do templo de Salomão. Quando Salomão construiu o templo, era um templo que chamava a atenção pela quantidade de ouro que existia, pelo esplendor daquele templo antigo. E eles ficaram ali olhando, principalmente os que viram, os que voltaram do cativeiro babilônico, mas que conheceram o templo ainda crianças, adolescentes, e eles viram o templo, e eles olharam e começaram a chorar, e Deus fala com eles, olha, minha prata e meu ouro. Se eu quisesse, em outras palavras, Deus estava dizendo para eles assim, se eu quisesse, esse templo teria mais ouro do que o anterior. Sou eu que supro a necessidade da igreja. Era isso que Deus estava falando. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá o privilégio de fazer parte disso. Então nós não temos que preocupar
Como que nós vamos fazer a obra de Deus? Porque Deus é o dono do ouro e da prata, Ele vai fazer. Se você não estiver fazendo, Ele vai levantar outro para fazer no seu lugar, porque Ele pertence todas as coisas. O que Deus queria falar com esse povo era isso: tudo me pertence, sou o dono do ouro e da prata. E Deus continua completando, Ele diz no versículo 9, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus, Ele não está preocupado com o tanto de ouro que tem aqui, com o luxo que possa ter na sua casa. Ele está preocupado em nós estarmos fazendo a nossa parte. E Ele estava falando: olha, vocês estão preocupados com o ouro, pois eu digo para vocês que essa casa, que é muito inferior à casa anterior, o templo anterior de Salomão, vai ver a glória, vai ter uma glória muito maior. E sabe por quê? Esse templo que estava sendo construído, ele estava sendo construído aproximadamente 538 antes de Cristo. E você sabe quem colocou os pés nesse templo, e pregou nesse templo, e esteve dentro desse templo? Foi o Senhor Jesus Cristo. Então a glória dessa última casa foi muito maior do que a primeira. E a casa do Senhor não é pela sua beleza, não é pelo seu esplendor. Nós temos que fazer o melhor para o Senhor, o melhor, porque dele pertence o ouro e a prata. Se Ele está dando, nós vamos fazer o melhor para o Senhor. Não adianta a gente viver em casas, maravilhosas, casas que têm todo o conforto, e a casa de Deus a gente fazer de qualquer jeito, de forma nenhuma. Deus merece o melhor que nós podemos fazer para Ele, e vamos tentar fazer o melhor para Ele. Mas o mais importante não são essas paredes, não é o que contém aqui, não é se essa parede aqui, em vez de madeira, fosse toda de ouro, não é isso. O importante é a glória do Senhor estar presente no nosso meio. Ele queria que eles entendessem que quando eles fizessem a sua parte, de trazer os seus dízimos, a sua oferta, de se preocupar com a casa do Senhor, de ter prazer na casa do Senhor novamente, de voltar a fazer os seus cultos, adorar a Deus da melhor forma, Deus ia se manifestar no meio deles, ia fazer muitos milagres, ia fazer muitas maravilhas, porque Deus estava dizendo: olha, se eu quiser eu dou o ouro e a prata, pertence a mim. Importante que vocês tenham a minha glória presente na vida de vocês, no meio de vocês. Nós queremos a glória do Senhor se manifestando neste lugar. Nós queremos o Senhor Jesus Cristo presente, ardendo em nossos corações. Mas Ele nunca vai se manifestar antes de nós nos importarmos verdadeiramente com a casa de Deus, nós entrarmos neste lugar dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, um dia no teu templo, Senhor, vale mais do que 1000 fora. Nós queremos a tua presença, nós nos importamos com a tua obra, nós queremos que o teu nome seja engrandecido em toda a terra, através da mensagem que nós vamos levar. Quantas pessoas desigrejadas, vivendo por aí, sem importar com a casa de Deus, achando que, eu sirvo a Deus do meu jeito. Era assim que esse povo estava pensando. Para que templo? Vamos viver a nossa vida, vamos fazer do nosso jeito. Mas quando nós nos importamos com a casa de Deus,
Deus se agrada disso. Quando Davi quis construir o templo, ele olhou para o tabernáculo e falou assim: meu Deus, eu moro num palácio, e o Senhor, a arca do Senhor, ela fica numa cabana, numa tenda. Eu preciso construir um templo para o Senhor. A palavra de Deus nos diz que aquilo agradou a Deus. Agradou a Deus. Não por causa de construir o templo, mas pelo coração de Davi, que queria sempre o melhor para Deus, que se importava com a casa de Deus, que se importava com a obra de Deus, que se importava que o nome de Deus fosse exaltado em toda a terra. E assim tem que ser na nossa vida. E para nós terminarmos, quando nós tomamos a atitude, eu falo assim, de hoje em diante, eu quero fazer a obra de Deus. Deus já começa a abençoar. Olha o que diz aqui o versículo 15. Versículo 19. Ainda semente no celeiro, e nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Deus falou com eles: olha, nada está dando no campo de vocês. Vocês não estão produzindo nada. Vocês plantam e colhem pouco. Não há nada. Mas por causa da atitude de vocês, o versículo 15 diz o seguinte: agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde esse dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando eles determinaram no seu coração colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, eles falaram: nós vamos mudar a nossa vida, vamos deixar de preocupar só com os nossos negócios, só com as nossas casas, mas vamos construir o templo do Senhor. O Senhor está nos exortando, nós precisamos voltar novamente para o Senhor. Só deles tomarem essa atitude, antes mesmo de colocar pedra sobre pedra, aí Deus fala com ele: desde esse dia eu abençoo vocês. Quando nós tomamos a atitude do nosso coração e falamos: Deus, eu quero te servir de verdade, eu quero me preocupar com a tua obra. A casa de Deus não é um lugar qualquer. É claro que nós somos o templo do Espírito Santo, mas a casa de Deus é onde o corpo de Cristo se reúne para o adorar, para ouvir a sua voz, para suplicar diante da sua presença. Nós podemos suplicar na nossa casa, sim, e devemos fazer isso, mas quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom é estar nesse lugar e sentir a presença de Deus como nós sentimos nessa noite, louvando a esse Deus. Presença gostosa, maravilhosa, onde nós louvamos o Senhor com os instrumentos, com as nossas vozes, com nossas palmas, com o nosso corpo, com o nosso levantar de mãos, como o salmista expressa. Quão bom é nós podermos adorar esse Deus. Lugar de crente é na casa de Deus. Talvez você não esteja valorizando tanto a casa de Deus, a obra de Deus, mas nós precisamos valorizar. A mente de Deus é essa mente,
Ele não mudou, Ele continua falando com o seu povo. Meu povo, vocês estão preocupados só com as suas coisas, os meus estudos, o meu trabalho, a minha casa, a minha empresa, o meu dinheiro, o meu carro, o meu. Era assim que eles estavam. E Deus fala: por isso que vocês estão perdendo a bênção. Voltem para mim, e eu voltarei para vós. Tomem atitude, e eu os abençoarei. Desde esse dia, eu os abençoarei. Essa é a palavra do Senhor para o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, e que você possa pensar sobre isso. Deus, Ele sempre vai suprir a necessidade da sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, mas você faz parte da igreja. E como você está servindo a Deus? Como você está fazendo a obra de Deus? Você está levando Deus a sério, de verdade? Eu espero que sim. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Queria que você parasse para pensar sobre a sua vida. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho que te examinar. A palavra de Deus é como um espelho. Apenas eu apresentei um espelho para você. Você vai olhar para o espelho, para a palavra de Deus, e vai olhar para você, que sua imagem é refletida nesse espelho. Eu tenho servido a Deus de verdade? Eu tenho me preocupado com a casa de Deus, com a obra de Deus? Ou eu só vivo para usufruir da palavra? Vou lá, ouço a palavra, eu canto as músicas, saio, cumpri minha obrigação e ponto final. Deus não quer esse povo, e você está perdendo bênção. Deus está falando com você: você está perdendo a minha bênção. Tome atitude, mude a história da sua vida, mude a história. O povo se voltou para Deus, eles começaram a construir o templo, e foram abençoados. As coisas começaram eles começaram a perceber que as coisas estavam tendo a mão de Deus novamente. Eu não sei como está a sua vida, é um problema seu com Deus. Cabe a mim fazer o apelo, para que você tome atitude. Se você não tomar, você vai continuar da mesma forma que está vivendo. Mas não é esse o desejo de Deus para a sua vida. Ele quer que você se preocupe com a obra de Deus, com a sua casa, que você volte para Ele. Chega de viver com o saco furado, chega de não ver a sua terra produzindo. Se preocupa com as suas coisas e não vê as coisas acontecendo. Está na hora de acordar. Se Deus falou o seu coração, você é uma pessoa inteligente, eu queria convidar você a ficar em pé e falar: Senhor, eu entendi que esse recado é para mim, eu vou levar o Senhor a sério, a tua obra a sério. Eu vou tomar a atitude nesta noite
Eu sei que é uma palavra dura, eu sei que é difícil, é só gente de coragem, gente determinada, gente que olha e fala: não, eu vou acordar hoje, vou tomar essa atitude. Deus falou ao seu coração, eu queria que você ficasse em pé. Deus abençoe. Se Deus falou ao seu coração, em nome de Jesus, fique em pé, em nome de Jesus. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus quer trabalhar no seu coração. Deus quer uma mudança. E Ele vai trabalhar no seu coração, em nome de Jesus. Não fique assentado se a sua atitude é de mudança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez Deus tenha trazido você neste lugar, só você, talvez essa palavra seja só para você, porque Ele quer te abençoar, Ele quer ter mudanças na sua vida, Ele quer transformação, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, eu sei, ó Deus, que muitas vezes a palavra, como foi falada pelo profeta Ageu, é uma palavra dura, e que poderia trazer, Senhor, reações as mais diversas possíveis. Senhor, e houve mudança na vida do teu povo, e aqui está havendo mudança na vida do teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, desde esse dia 15 de outubro, o Senhor está dizendo: eu vos abençoarei. Deus está dizendo que vai abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra e às suas promessas, e Ele não muda, e Ele transforma a vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando nesses corações, vai transformando esses corações, ó Deus, que possam sair deste lugar de uma forma diferente, um desejo ardente de te servir, de fazer a tua vontade. Ó Deus, em nome do Senhor, toca nesses corações. Deus, que bom é ver gente que tem coragem, gente que tem a determinação de falar: Senhor, eu quero ter mudança na minha vida, eu estou cansado da história que está sendo escrita na minha vida. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar esses corações, ó Deus, e eu tenho certeza que eles estão saindo deste lugar abençoados, em nome de Jesus.